Olá, alunos da Escola Antônio Custódio de Mesquita. Sou a professora Valdenice e hoje a gente está aqui, né, para fazer a correção da nossa atividade de biologia da semana passada. Lembrando que a gente recebeu uma atividade que revisava 2 assuntos e um material estruturado, né, onde foi muito útil para que vocês pudessem pesquisar, além do nosso livro didático, que também tem todo o conteúdo. Então, assim, a gente vai aqui para a nossa primeira questão, tá? Essas 3 primeiras questões aqui, gente, elas são sobre o tema protozoários, algas e fungo. A primeira questão diz o seguinte: em poucas palavras, descreva as características básicas das algas. Perdão. Então, aqui, lá no material estruturado de vocês, é assim, estava bem claro, você só precisava, né, ler e colocar a resposta da forma mais clara possível. Então, você deve ter colocado, né, a seguinte resposta: que as algas são seres autótrofos fotossintetizantes. A maioria das espécies é marinha, mas há espécies de água doce terrestre, no caso, né, em ambientes úmidos. Podem viver presas a um substrato ou flutuar, como é o caso, né, das espécies unicelulares do ambiente aquático que forma o fitoplâncton. Elas também, né, podem vir através de espécies multicelulares. De modo geral, elas vão apresentar células muito semelhantes entre si, que não formam tecido órgãos, exceto estruturas e as células reprodutivas, e estão organizadas em uma estrutura simples, que é o talo, ok? Então, assim, a gente vai passar agora para a segunda questão. A segunda questão, ela era sobre os fungos e perguntava o que é o corpo frutificação. Esse corpo, né, eles são corpos constituídos de ínfas especializadas na produção de esporos. Então, lá no material estrutural de vocês, tinha todo o processo, tinha uma foto, né, que mostrava bem direitinho, e lá estava destacado esse corpo de frutificação. Na nossa terceira e última questão relacionada a esse tema, nós temos o seguinte: qual é a importância ecológica dos fungos? Os fungos desempenham um papel importante na composição da matéria orgânica, além de serem aproveitados na alimentação, na indústria e na agricultura. Eles são utilizados na produção de remédios, como a penicilina, de vitaminas, como a riboflavina, e de ácidos cítricos, além de desinfetantes, inseticidas e laticínios. Então, aqui foram as 3 primeiras questões relacionadas a esse primeiro tema revisado, ok? Agora a gente vai passar para o outro tema, que também tem 3 questões para a gente resolver. O outro tema discutido foi a diversidade das plantas. A primeira questão, ela diz o seguinte: descreva as características das pteridófitos, né? E cite exemplo de 2 espécies desse grupo. Então, assim, as plantas pteridófitas, né? Elas vão ser plantas que possuem vasos condutores de seiva, bem como folhas, caule e raízes. Essas plantas também estabelecem forte dependência com a água no que diz respeito à reprodução. E a gente pode citar aqui como exemplo a samambaia, né, e as avencas, tá certo?
Então, a nossa segunda questão, ela pedia, né, para você citar 2 exemplos de gimnospermas. Então, aqui era super fácil, né? Você poderia ter citado aqui os pinheiros e as araucárias. Aqui na terceira questão, a gente tem, né, uma questão de múltipla escolha, que diz o seguinte: sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Então, assim, a opção correta aqui, como vocês já podem ver, né, são as briófitas. Então, as briófitas são as únicas plantas, né, o único grupo, melhor dizendo, que não vai possuir vasos condutores de seiva, ok? Então, assim, turma, a atividade dessa semana, ela continua sendo desses 2 assuntos, tá certo? Protozoários, fungos e algas, e sobre a diversidade das plantas. Ela vai estar no portal, tá certo? Da nossa escola. No portal vai estar disponibilizado para que vocês possam fazer a atividade e cada vez mais, né, ficar conhecedor desse nosso assunto. Lembrando que esse material estruturado, ele também vai ser uma fonte de pesquisa para vocês essa semana, além do livro didático, ok? Então, assim, um abraço e vamos estudar, né, galera?